Experiências de quase vida e o homem multidimensional de hoje. Experiências de quase vida e o homem multidimensional de hoje. O que é a vida, não? O que é a vida? Nós vamos trazer alguns insights aqui, fazer algumas reflexões a respeito, especialmente disso que tem sido chamado nas instruções de imortalidade. Nós vamos aproveitar esse mês de novembro agora, né? Nós estamos no mês de novembro de 2025, dentro do tempo linear. Em alguns países, esse mês de novembro é comemorado essa experiência que nós chamamos de morte, né? Então, aqui na Terra, existe um aspecto ainda dentro do momento de evolução nossa como seres humanos, ainda um pouco ilusório de que nós finalizamos a nossa experiência depois que saímos do corpo físico. Isso para nós isso tem sido chamado de morte. E a forma como as culturas diferentes dentro da humanidade, que a humanidade é muito heterogênea, está espalhada por vários países, né? Nós chamamos de países, colocamos limites geográficos e chamamos isso de país. E lá, cada país desse tem o seu idioma, a sua cultura, e cada um lida com o tema da morte de forma própria, não? Nós vemos, assim, diferenças grandiosas, né? Por exemplo, nós temos países aqui como a Jamaica, como a Guiana Inglesa, por exemplo, que tem um Nine Nights, né? Onde se comemoram 9 dias de festa quando um ser humano sai do corpo, né? Quando ele morre. Então são 9 dias de festas que esse ser saiu da experiência material, da vida mundana e foi para o mundo sutil, foi para o mundo dos mortos, né? Foi para o mundo multidimensional, para o mundo superior, para o mundo dos espíritos. Então, existem formas, abordagens diferentes. O México faz festa também, não é? É muito festejado a questão dos mortos lá. E há países em que há velórios onde as pessoas sofrem, têm apegos, né? Mas nós desenvolvemos várias formas de abordar, de estudar, de se interessar, especialmente aqueles que são ligados aos processos que hoje são chamados multidimensionais. Nós vamos tratar um pouco dessa palavra também, que nos leva a estudar, inclusive com abordagem, seja religiosa ou científica, essa experiência de saída do corpo, não? Haja vista que hoje nós temos aí, por exemplo, vários canais, instrutores, lidando com esse tema, que nós chamamos de EQM, experiências de quase morte. Mas nós vamos falar aqui não só das EQMs, vamos falar também das experiências de quase vida, né? Que a maior parte de nós, como seres humanos aqui no planeta, está vivendo. Quando nós olhamos para o nosso entorno, a maioria das pessoas estão vivendo uma experiência de quase vida, não estão conseguindo se realizar como seres humanos aqui nesse planeta. Muitos então estão em processo de expiação kármica, envolvidos com bastante sofrimento, né? E é visível isso, nós temos vários conflitos armados dentro do planeta, as pessoas buscando sobrevivência, buscando ter o que se alimentar, buscando proteger seus familiares. E as realizações transcendentais, filosóficas, mais amplas, não é? Ficam de lado. Então, poucos têm possibilidade de realmente se aprofundar em processo de autoconhecimento, buscar o transcendental. E grande parte da humanidade vive numa experiência de quase vida, porque não conseguem se realizar como seres humanos, não têm uma vida plena, não têm aquilo que é chamado nos ensinamentos de autorrealização, não entram no processo de autorrealização. Isso vem sendo anunciado, orientado, instruído, divulgado por vários caminhos religiosos, que existe um caminho de autorrealização para o ser humano dentro do planeta Terra. Isso está previsto para alguns seres. Mas quando nós olhamos de perto aqueles que estão ao nosso lado, dificilmente a gente vai encontrar alguém que realmente está se autorrealizando, né? E hoje, nós estamos falando aqui dentro do canal da Confederação Intergaláctica, hoje nós sabemos até que existem seres que já se autorrealizaram dentro da experiência humana, dentro do reino humano, em outros pontos do cosmos, e estão aqui como comandantes estelares. São seres que são chamados de comandantes estelares, eles fazem parte desse acervo de instrução atualizada, né, para o homem de hoje, para o homem multidimensional de hoje,
dele buscar compreender a realidade desses seres, que inclusive são chamados de comandantes estelares, que são seres autorrealizados dentro da experiência humana. E às vezes chegam aqui nesse planeta e eles podem nos estimular, podem nos incentivar, trazer insights para nós buscarmos o nosso processo de autorrealização, né? Se integrando com os reinos paralelos, se integrando com as estrelas, com o sistema solar, né? Com os planetas, olhando para cima e se interessando por tudo isso. Mas a questão inicial, primeiro a gente precisa saber que processo é esse de multidimensionalidade, que está aqui no nosso título, né? É muito simples. Tudo que no planeta material, físico, como nós estamos vivendo aqui, nós estamos aqui dentro de um corpo físico, né? Conversando aqui através da matéria do planeta Terra, tudo que é constituído de átomo é multidimensional. Por quê? Porque a própria estrutura atômica, segundo os nossos cientistas da mecânica quântica, né? O átomo ele é um elemento multidimensional, que transita por várias dimensões, no mínimo 11 dimensões. O nosso cientista fala pelo menos 11 dimensões. Então, se tudo que é constituído de átomo é multidimensional. E nós somos essencialmente constituídos de átomos, né? Nós aprendemos isso na escola, átomos, moléculas, e aí por aí vai. O átomos, né? Formando os nossos órgãos, né? Os nossos sistemas, até constituir o ser humano como um todo. Pois bem, então nós somos seres multidimensionais, que transitamos pelo menos por umas dimensões sob o ponto de vista da mecânica quântica, que tendo como base a estrutura atômica. Apesar de que hoje nós sabemos, através de interações multidimensionais, que nós podemos transitar até mais do que isso. Nós temos seres que falam de outras dimensões mais elevadas do que a 11ª. Agora, quando é que nós começamos a ter consciência disso? Quando a nossa alma, isso na instrução, isso é chamado de alma, né? Quando a nossa alma, através do nosso processo intuitivo, ela nos chama para uma realização interna e desperta aquilo que nós chamamos de corpo de luz. Então, corpo de luz é uma consciência da nossa alma, não é algo que a gente vá buscar com o João, com a Maria, com o José, com o pastor da nossa igreja, com o xamã, não é algo que a gente vai buscar fora da gente, não. É algo que a gente vai se encontrar internamente, é algo que faz parte da nossa constituição, da nossa estrutura interna, do nosso ser multidimensional. Então, os outros fora da gente, eles podem oferecer um campo de realização externa, um campo de compreensão externa da experiência nesse planeta. Mas a nossa participação no processo multidimensional vem de dentro do nosso ser, da nossa consciência anímica. É a nossa alma, com o despertar e com a revelação dessa anatomia sutil, interna, que é chamada de corpo de luz, a gente começa a participar conscientemente do processo multidimensional. O homem multidimensional de hoje, ele tem consciência do seu corpo de luz. E aí ele começa a participar das experiências de um planeta de 5ª dimensão, que está sendo anunciado aí, que está aí já, né? Muitos já estão falando disso abertamente. Nós já temos vários elementos, ferramentas de uma civilização de 5ª dimensão, vários símbolos, mantras, tecnologias. Nós estamos sendo motivados cada vez mais a participar de atividades à distância. A própria internet é o principal símbolo de um planeta de 5ª dimensão, de uma humanidade que está usufruindo de elementos de 5ª dimensão, para nós nos envolvermos em comunicação à distância, não? Isso é uma característica padrão do processo, como nós, como humanidade, estamos usufruindo dessa dimensão. Então, e tudo isso é muito novo, tudo isso é muito recente, é de poucas décadas para cá, né? Nós estamos dando saltos e mais saltos em termos evolutivos. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui pode ser aprofundado e estudado nos sites da Confederação Intergaláctica, né? confederaçãointergaláctica.com e .com.br. Lá tem links específicos, páginas específicas sobre morte, por exemplo, né? Se você quiser compreender a morte sob o ponto de vista transcendental, seja religioso, seja científico, lá tem vários conteúdos de vários instrutores, né? Eu tenho um livro escrito também que trata sobre esses temas ligados à Confederação e à imortalidade. Esse é um livro principal, Comando Estrelinha, Temas Transcendentais. Então, nós, nos tempos de hoje, nós precisamos observar mais, refletir mais sobre a nossa experiência aqui no planeta Terra, né? Como é que nós estamos com a nossa alma? Como é que está o nosso nível de realização?
humana dentro desse planeta, não? Porque, veja bem, é um planeta que nós temos vários conflitos armados, mas ao mesmo tempo nós olhamos, tem pessoas que estão morando dentro de navios transatlânticos, com parque aquático, a pessoa está morando dentro do transatlântico, viajando pelo planeta todo, parando em lugares maravilhosos, tendo realizações. Se a gente for pegar essa pessoa e for fazer uma entrevista com ela, ela vai dizer, é uma vida maravilhosa. E em vários lugares, também, do mesmo jeito que a gente encontra muito sofrimento, a gente encontra pessoas tendo realizações maravilhosas no plano material desse planeta. Então existe uma extremidade, assim, um extremismo, né? Uma heterogeneidade que leva para polaridades muito grandes, né? Pessoas que não têm o que comer, que não têm onde morar, com muitas doenças, e pessoas aparentemente saudáveis, felizes, com estruturas familiares muito organizadas e tudo, vivendo uma vida maravilhosa. Tudo isso são possibilidades que a vida nos oferece num planeta como esse, né? Nesse momento. E como a evolução se dá em caráter de síntese para cada vez mais nós nos elevarmos, para onde nós vamos olhar? O que nós temos que resolver? Não? Agora, quais os níveis de realidade, quais são as realizações que a gente tem na matéria, quais são as realizações que a gente tem internamente no processo multidimensional? Porque, por exemplo, quando nós vamos estudar as EQMs, né, as experiências de quase morte, a maioria, quase todos, eu não me lembro de ter alguém que viveu uma experiência de quase morte e saiu do corpo e depois voltou, né, e foi lá para o mundo multidimensional e viveu experiências lá. Essas pessoas, em unanimidade, elas, que eu me lembro, eu não encontrei nenhuma que dissesse assim, não, eu prefiro ir voltar para o corpo físico e viver a matéria, viver a experiência material nesse planeta. A maioria, se pudesse escolher, preferia ficar nos planos sutis, nos planos invisíveis, imateriais, porque as realizações, as experiências da consciência fora do corpo, elas são muito mais realizadoras, muito mais satisfatórias. Então, às vezes, nós estamos muito apegados à nossa experiência material nesse planeta, né? E geramos sofrimentos, até com isso que é morte, evitamos querer morrer. E algumas pessoas que vivem as EQMs, experiências de quase morte, assim, é maravilhoso que eu vi lá. Eu valorizei muito mais a vida, eu me desiludi, e aqui entra essa palavra fundamental que é desilusão, não é? Enquanto nós não despertamos o corpo de luz, nós vivemos uma vida de ilusão. Ilusão, falta de luz, falta de clareza sobre a vida, né? Vários caminhos nos prepararam. O budismo é especial fez estudos profundos, né? Nos deixou um acervo de conhecimento, o hinduísmo também, né? Para nós, a teosofia, fraternidade branca, nos preparando para nós não desiludirmos com a vida nesse planeta, né? Desilusão, clarear a vida, onde quer que você esteja, você pode lidar com os códigos de luz, onde quer que você esteja. A vida pode desiludir você onde quer que você esteja, não importa o país, a sua língua, o seu idioma, sua classe social, não pode, não importa, não importa. O processo de desilusão é uma relação sua com a sua alma, um aprofundamento, seja começando pelo processo devocional, entende? Seja buscando estados meditativos, e aí vai. Cada alma tem o seu próprio caminho, e a sua própria conexão, segue uma conexão cósmica, dentro dessa estrutura do que nós chamamos, mas não sabemos o que é a vida. Nós não sabemos o que é a vida, né? E quando se usa essa palavra confederação intergaláctica, ainda mais, né? Muitos olham assim, não, isso é ficção. Será que é ficção? Será que a confederação intergaláctica é ficção? É uma ficção? Eu acho que nós precisamos rever a nossa vida aqui no planeta Terra, sabe? Reorganizarmos o nosso propósito aqui, ressignificarmos, né? Ressignificarmos a nossa existência aqui. Porque tem seres em grande quantidade vivendo experiências de quase vida, porque estão procurando sobreviver, né? E pouquíssimos tendo realizações profundas. Ao mesmo tempo, nós temos seres que estão tendo realizações significativas no plano multidimensional. O momento do homem multidimensional de hoje é esse. É de se realizar cada vez mais profundamente aonde está, onde você estiver,
com a sua consciência multidimensional. Perceber os ambientes, os lugares, os mistérios que estão por detrás de cada coisa que chega, cada coisa que sai, e viver o seu processo multidimensional aí, além da morte, né? Além da morte, com a consciência. Além da morte. Consciência. Então, esse é um momento muito especial. O planeta está aí no processo oferecendo essa dimensão básica, pentadimensional, para nós reconhecermos a rede holográfica que está aqui, aonde você estiver, está aí, né? Trabalhar a respiração, trabalhar a alimentação, refinar tudo isso para ressignificar os elementos da sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo que você faz, tudo que você faz, os seus animais. Então o momento é muito especial. O que é a morte? O que é a vida? Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.